vamos ouvir o pastor Dalson, que eu prometi que ele estaria falando, e depois ele pode até ficar sentido comigo se ele não pregar. Vem cá, Dalson. O Isaac está aí? Ah, está ali o Isaac. O Isaac é filho do pastor Dalson, casou, virou pai, e eu admiro ele, que ele sempre está junto com o pai. Os irmãos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Dalson, segundo o secretário da nossa Comadetrim, e pastoreia a Igreja Assembleia de Deus em Araporã. Vamos ficar de pé, orar por ele, e ele vai trazer uma meditação, uma reflexão, uma mensagem de Deus para nós. Depois estaremos encerrando um pouco mais cedo. Vem cá, companheiro. Querido Deus, aqui está o teu filho, que sempre tem sido bênção para a nossa igreja em Uberlândia Campo e também para a nossa Comadetrim. Usa ele, por tua misericórdia, para trazer uma palavra para os nossos corações. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tragam água aqui para o pastor. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, que há cerca de 20 anos confiou num jovem que chegava à igreja sem muitas referências cristãs, mas que tinha muita vontade de servir a Deus. Eu louvo a Deus por sua vida, pastor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eurípides, que foram referências, que foram significativas para a transformação que Deus fez na minha vida. E eu confesso aos irmãos que provavelmente muitas coisas importantes da minha vida teriam sido desfeitas se eu não tivesse encontrado Jesus e, por consequência, não tivessem homens que fossem referências de pai, de marido, de homem sério e que contribui de alguma forma para a sociedade. Eu louvo a Deus pela vida deles, louvo a Deus pela vida do Isaac. O Isaac nunca foi adolescente entre os adolescentes ou jovem entre os jovens. Ele cresceu entre os pastores, e eu louvo a Deus pela vida dos pastores que acolheu o Isaac na sua idade mais tenra e às vezes tiveram paciência com ele. Abram as vossas Bíblias para o texto que foi escolhido como base para essa AGO, como para outras escolas bíblicas que nós temos realizado, e com bastante primazia foi escolhido esse texto. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero ler o texto com os irmãos, e aproveitando que nós estamos de pé, nós vamos orar a Deus. Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 13. Diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ainda de pé, oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, nós louvamos ao Senhor nesta tarde por sua bondade e misericórdia, por nos proporcionar, ó Deus, a oportunidade de encontrarmos textos tão importantes para as nossas vidas, que nos admoesta, que nos fortalece, que nos consola. Te louvamos em nome de Jesus. Podemos assentar. Na verdade, o texto que Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele faz algumas recomendações bastante importantes para nós, e no meu manejo, no meu
aplicar do texto bíblico, eu não quero que os irmãos pensem, ou do artigo que eu escrevi, que nós precisamos de alguma forma abster-nos do sacrifício que o exercício pastoral requer ao homem que abraça esse chamado. O autocuidado, ele começa aqui no primeiro verbo de ação proposto por Paulo no texto. Existem 3 verbos de ação aqui. O primeiro verbo de ação é não despreze. Uma outra tradução diz assim: não te tenha por negligente. Então não negligencie. E o exercício pastoral, o exercício ministerial, de todos aqueles que abraçam uma chamada, ele não pode nos levar para um lugar de conforto, e nós sabemos disso. Não existe essa possibilidade. Requer um exercício, e às vezes uma batalha árdua. A proposta da nossa reflexão aqui não é essa. Mas é entender que esse exercício, ele precisa ser feito com uma certa coerência. E precisa ser feito uma coerência de um coração que ama fazer. O conselho que Paulo dá a Timóteo se parece com o que Esdras escreve no capítulo 7, o verso 10. Quando ele diz que o coração dele se inflamava com a possibilidade de estudar, ensinar e orientar Israel na lei do Senhor. Há preceitos bíblicos que não podem ser perdidos com o tempo. Há recomendações que não podem ser esquecidas e nem podem ser abaçados por uma teologia nova que às vezes subtrai o sentido real da prática. É preciso entender que a chamada ministerial, que o exercício ministerial, ele não pode estar fundamentado em outro preceito que não a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é abraçar com coerência. A proposta de Paulo é chamar Timóteo à responsabilidade do autocuidado. Mas no autocuidado, num alcance muito maior do que uma reflexão rasa pode mostrar. Quando Paulo ele fala sobre o autocuidado, ele estava dizendo: olha, tem cuidado de ti mesmo. Porque Paulo entendia, Paulo sabia, Paulo tinha consciência de que de certa forma, aquilo que eu ensino, aquilo que você ensina, aquilo que nós ministramos, está associado àquilo que as pessoas enxergam em nós. Então Paulo está dizendo: olha, tenha cuidado, seja coerente com a doutrina, e que não haja no seu discurso nada que as pessoas não podem ver na sua prática. Essa ideia, ela é depois reconhecida, e eu preciso entender que Paulo foi o precursor, porque Paulo vem antes de todas as teorias humanas, mas existe uma perspectiva humana, uma teoria psicológica, que diz assim: olha, você é parte do que você ensina. Essa perspectiva psicológica diz que os autistas, eles só aprendem olhando. Muitas vezes o discurso ou o texto não acrescentam muito para eles, mas eles aprendem olhando, vendo. Então Paulo estava dizendo: olha, tem cuidado de ti mesmo, para que não haja algumas coisas que sejam ditas, e que não estão coadunando, que não estão em equação com aquilo que você mostra. Obreiro, por exemplo, a proposta não é essa, mas a reflexão pede uma assertiva como essa. Obreiros que por vez tomam uso da palavra e pregam e doutrinam e discipulam a respeito do dízimo sem ser dizimista. Quem tem conhecimento dessa informação vai te ter por alguém que não merece credibilidade. Se eu me proponho a falar sobre o domínio próprio, não tendo domínio próprio, eu não só estou comprometendo aquilo que eu falo, mas eu estou, de certa forma, tornando comum alguma coisa que é sagrada à palavra de Deus. Então o que nós falamos, Paulo estava dizendo, olha, e ele já disse isso em outras, ele havia dito isso em outras oportunidades, quando ele diz assim: olha, jovem Timóteo, sê modelo dos fiéis. Então Paulo estava cercando Timóteo de algumas recomendações. Uma delas é: olha, cuidado com o que você ensina. E depois o próprio Paulo vai dizer: olha, é preciso ser apto para ensinar.
Apto para ensinar é aquele que é também apto para aprender, porque ninguém ensina sem antes ter aprendido. Então Paulo vai dizer sobre isso. E quando ele diz sobre isso, ele diz de uma outra verdade prática para nós obreiros. Ter cuidado de si mesmo é preservar a integridade. Porque conhecimento sem integridade é vazio. É sem sentido. Falar de alguma coisa sem ser íntegro naquilo que fala é perigoso. Agora, é preciso entender que é por isso que existem muitos desmandos teológicos por aí. É preciso que haja em nós coerência. É preciso que haja em nós um pouco de equilíbrio para que no que nós falamos ou fazemos, isso não produza nenhuma distorção daquilo que a palavra de Deus propõe. Mas eu queria trazer essa reflexão no sentido do autocuidado, alencando algumas ideias, aqui minhas e não bíblicas, que são necessárias para uma vida saudável do obreiro. E eu gostaria que, com a permissão do meu pastor, que você repetisse comigo o que eu vou ler aqui, ó. Diga assim comigo: cuide de si mesmo, não sustente expectativas que não são suas. Muitas vezes, o abraçar do ministério, o desenvolver um exercício pastoral, ele passa inevitavelmente por algumas frustrações. Mas quando eu abraço uma expectativa que não é minha, eu abraço a possibilidade de lidar com a frustração numa proporção que eu não conseguirei lidar com ela. Então, quando eu proponho essa reflexão, eu penso que não abrace uma expectativa que não é sua. Existem alguns jargões sociais por aí que diz assim: olha, você pode ser o que quiser. É mentira. Ninguém pode ser o que quiser. E é por isso que a ideologia de gênero traz algumas mentiras e faz as pessoas acreditarem que elas podem ser o que elas quiserem. Ninguém pode ser o que quiser. Sabe por quê? Porque ser o que quiser, ou poder ser o que quiser, exime do sujeito a responsabilidade de construir um projeto que Deus confiou. Ninguém pode ser pastor sem que Deus dê a ele a oportunidade de dia a dia construir um projeto de exercício pastoral que requer uma habilidade a cada dia, uma experiência a cada dia, um lidar com o povo a cada dia. Então esse é um dos grandes problemas. E eu falo aqui, quando eu olho, tiro o olhar do nosso contexto teológico e olho para a preocupação que a Organização Mundial de Saúde tem tido com os cuidadores, é assustador. Alguns pastores estiveram recentemente no Canadá, e eu tenho um amigo que esteve lá. O que há de pastores desistindo do ministério no Canadá, nos Estados Unidos, e recentemente nós vivenciamos uma onda de muitos pastores que abraçaram o ministério, mas num determinado momento se desviaram de tudo aquilo que a Bíblia propõe e chegaram a cometer o autoextermínio. Pessoas que abraçaram uma expectativa que não eram deles. É por isso que a Bíblia propõe que a nossa caminhada, ela precisa ser uma caminhada com modestia, com prudência, com simplicidade, porque abraçar objetivos grandes demais pode produzir frustração e, consequentemente, adoecimento do nosso ministério. Falar sobre isso é muitas vezes propor uma reflexão que alguns podem entender como permanecer na zona de conforto. A ideia não é essa. A ideia é não cometer o desmando. Não anseie ser diácono se o plano de Deus para você é ser um cooperador. Mas não queira ser presbítero se você foi chamado para ser um diácono.
Não queira ser pastor se a chamada. Muitos dos nossos problemas de relacionamento e saúde mental está no manejo da frustração. Deus é soberano e tem um plano específico para cada um de nós. E se nós entendermos isso, o perfeito e agradável plano de Deus vai se cumprir na nossa vida, e nós vamos achar um lugar de alegria e contentamento em realizar aquilo que Deus espera de nós. Muitas vezes, o adoecimento, e eu preciso falar disso nessa tarde, porque se tem uma coisa que nós temos presenciado, são pessoas frustradas, adoecidas, e o pastor que ministrou pela manhã, ministrou com propriedade, e eu me sinto tranquilo para falar sobre isso, porque ele discorreu muito tempo sobre esse assunto, sobre o cuidar de si mesmo, sobre a sensibilidade de entender que as minhas expectativas, elas têm que estar em Deus para serem concluídas também por Deus, porque por mim mesmo eu não farei e não conseguirei. Então a primeira lição que eu entendo aqui que Paulo estava dando para Timóteo: Timóteo, cuidado com as suas expectativas. E eu reproduzo essa fala aqui: cuidado com as suas expectativas. Nem todos foram chamados para serem diáconos, nem todos foram chamados para serem presbíteros, nem todos foram chamados para serem evangelistas e pastores, nem todos foram chamados para presidir na casa de Deus, mas Deus tem um chamado específico para cada um de nós, e nós precisamos entender isso. Muitos dos nossos problemas está exatamente em abraçar algo maior do que aquilo que Deus propôs para nós. Então, a primeira lição, primeira coisa que eu entendo aqui, e aí a gente precisa entender que quando o mundo propõe essa ideia, você pode ser o que você quiser, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. E isso acha lugar na mente, isso acha lugar no coração de algumas pessoas. Mas nessa tarde eu te digo, às vezes a nossa mente nos mente. Às vezes, acreditar que pode não é o suficiente. Quando eu imagino que isso é uma verdade prática, eu preciso entender uma coisa, preste atenção. Nenhum de nós que já temos 70, 60, 50, 40, amanhece de manhã e diz assim: olha, eu acredito que eu tenho 20. Eu acredito que eu tenho 20. Eu acredito que... Isso é uma ideia da perspectiva positivista desse tempo, que dá ao homem um lugar no centro. O homem não tem e jamais terá o lugar no centro. Você é e será aquilo que Deus pensou para você. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso ter cuidado com isso. A segunda assertiva que eu quero pensar com você, olha só, Deus, na pessoa de Paulo, ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ter cuidado de ti mesmo passa por acreditar que eu não posso ser tudo o que eu quero, mas que eu posso alcançar muito aprendendo a depender de Deus. Ninguém é autossuficiente. Paulo estava dizendo para Timóteo, Paulo estava dizendo para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Você não está sentado sobre a cadeira do absoluto. Todas as suas articulações, todas as suas imaginações, tudo aquilo que passa pelo o seu coração, ainda que seja inspirado por mim, dependerá da minha mão para se cumprir sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Você não pode ir além, porque existem coisas que você vai fazer, mas existem coisas que eu reservo para mim, e quem vai Paulo dizendo para Timóteo: Deus reserva para si, e quem fará é Deus, não é eu e nem você. Sabe por que eu estou dizendo isso? No afã, eu aceitei Jesus num entusiasmo muito grande. Era tudo muito novo, era tudo muito maravilhoso para mim.
E aí a busca era uma busca intensa, contínua. E de repente as pessoas que abraçam o ministério, eles abraçam o ministério. Eu ouvi essa frase aqui já em Uberlândia. As pessoas, elas se envolvem tanto com o exercício da obra, que num determinado momento, ele acaba se distanciando do Deus da obra, para cuidar da obra, como se ele assumisse o lugar do Cristo. O lugar de Cristo nunca foi e nunca será substituído. Por isso tenha cuidado de ti mesmo, tenha cuidado de ti mesmo. Ocupe-se de fazer aquilo que Deus pensou e planejou para que você fizesse. Sabe por quê? Porque isso é necessário. O pastor falou aqui hoje sobre o bom humor e o mau humor. E às vezes, quem acaba pagando a conta desse desmando nessas recomendações é a igreja. Porque acaba tendo que lidar com alguém mal-humorado. Acaba tendo que lidar com alguém que oscila em função de abraçar ou de não entender os seus limites. Mas enfim, eu quero caminhar aqui. A gente precisa entender que não há necessidade de nós usurparmos um trono que já está ocupado. A igreja não precisa de um novo Cristo. A obra não precisa de um novo Redentor. Ela tem alguns executores, alguns que propagam a mensagem que já foi definida, está escrita e cabe a nós propagar. Mas o Redentor sempre será Cristo. Sempre será Ele. Mas no exercício disso, às vezes eu vejo algumas pessoas se matando, morrendo, como se toda a realização dependesse única e exclusivamente dele. Nós precisamos entender o nosso limite. Nós precisamos entender que, como homens, existem demandas que nunca vão estar fora do nosso contexto. Eu sei que falar isso é um tanto quanto confrontador para nós, e pode soar para alguns como abstrair-se da responsabilidade do exercício ministerial. Não é isso. Deus nos deu vigor, Deus nos deu força, mas nos deu força, sabe para quê? Para fazermos aquilo que Ele espera que nós possamos fazer, nada mais e nada menos do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a glória e a honra será sempre dele e nunca nossa. Então ter cuidado é abraçar as expectativas que são minhas. Ter cuidado de si mesmo é aprender a depender de Deus, é aprender a permanecer debaixo da nuvem e se mover exatamente na direção e na velocidade que a nuvem se move. Eu escrevi aquele artigo pensando na grandeza de companheiros que têm sentido tantos dramas físicos e emocionais por não lidarem bem com essas questões. É preciso que nós pensemos nisso. Paulo, escrevendo a Timóteo, faz recomendações importantes, até sobre a necessidade de apresentar muitas inovações ou transformações, no sentido de agradar muito mais do que orientar. Nossa proposta precisa ser pensada. Terceira recomendação, não quero ser extenso. E aqui eu queria concentrar um tempo mais de fala com os irmãos. Paulo fala para Timóteo assim, diga comigo, tem cuidado de ti mesmo. Não, vocês cansaram? Tem cuidado de ti mesmo. Não subestime e nem idolatre as suas dificuldades.
Quantas pessoas se cansam no caminho? Quantas pessoas se cansam no caminho porque subestimaram as dificuldades? Porque viveram algum drama de frustração, não entenderam. Quantos pastores desistiram do ministério? Quantos pastores deram um passo atrás porque encontraram alguma adversidade no caminho? Quantas pessoas não souberam lidar com as dificuldades? Para isso nós precisamos entender duas coisas. Eu não devo subestimar as dificuldades. Elas virão e muitas serão muito grandes, mas eu também não devo idolatrá-las. O que o senhor quer dizer, pastor? Existem pessoas que não se preparam para lidar com algumas circunstâncias. Quando elas vêm, eles não sabem como fazer. Vou ser mais claro. O ministério pastoral encanta. A visibilidade do ministério é encantadora. O lugar de estar na frente, com um microfone na mão, encanta o coração. A visibilidade, ela hipnotiza. E muitos não vêm pelo amor do exercício, mas pela visibilidade que o lugar dá. É duro falar sobre isso, mas nós estamos falando sobre a manutenção da saúde emocional, da saúde espiritual, do autocuidado. Tenha autocuidado, faça uma análise detalhada, minuciosa, sobre quais são as motivações que te traz para esse lugar. Porque estar aqui muitas vezes é caminhar na contramão do sistema, é propor transformação de um comportamento que às vezes é agradável e até reforça o ego de alguém. E aí eu fico pensando, imaginando comigo mesmo, que muitas pessoas se frustraram, muitas pessoas se sentem feridas, muitas pessoas acabam desenvolvendo comportamentos patológicos, porque não se aperceberam da necessidade desta avaliação. Não se aperceberam da necessidade de cuidar de si mesmo. E de se dizer de vez em quando, dizer assim, olha, no mundo eu vou encontrar dificuldades. No mundo eu vou encontrar resistências. Quando eu digo mundo, eu digo na relação social. O próprio Jesus encontrou resistência. O próprio Jesus sofreu a injustiça de ser tratado como um blasfemo, de ser incompreendido, de ser tratado como alguém descuidoso, que não poderia fazer ou desenvolver determinadas ações. E muitas pessoas abraçam o ministério sem considerar a perspectiva do confronto, da admoestação, da orientação. Nós estamos vivendo tempo em que uma palavra sobre a necessidade do autocuidado, ela deve estar constante na nossa vida. Porque os pastores não podem mais confrontar, orientar. E quando eu digo isso, eu fico pensando no menino chamado José, que um dia o seu pai olhou para ele e disse, José é um menino diferente. Ah, pastor, por que o senhor diz isso? Ele fez para ele uma roupa diferente. A roupa de José, a túnica, que José usava. A Bíblia diz que era uma túnica de várias cores, mas isso trouxe uma inquietação para a vida de José. Despertou um sentimento muito ruim dos seus irmãos. E os seus irmãos, aqueles, quando eu digo irmãos, é preciso pensar. Irmão é sinônimo de cuidado.
Irmão é sinônimo de acolhimento. Irmão é sinônimo de proteção. Aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam proteger, aqueles que deveriam orientar, acabaram sendo os algozes de José. Pegaram José. Os obreiros aqui são mais do que sabedores disso. Lançaram José numa cova. Mancharam a túnica que o velho Jacó tinha feito para ele com sangue. Levaram para Jacó. Pegaram José e venderam José. A dor da traição é a pior dor que um humano pode sentir nas suas relações sociais. Não há outra dor pior do que a traição. O luto, traição, desprezo e as outras depois. O manejo da traição é doloroso. José teve que lidar com isso. Ele teve que lidar com a situação de ter sido traído por seus irmãos. Ele segue a vida. E a Bíblia diz que José agora chega numa terra distante, porque os seus irmãos o privaram do convívio familiar. E ele vai embora. Chega numa terra muito diferente. Quando ele chega lá, a presença de Deus em José, ela faz a diferença. E ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Mas lá, José tem a sua segunda vestimenta roubada pela mulher de Potifar. Potifar toma a roupa de José. Ele é injustiçado. Então ele foi traído, ele foi injustiçado, lançado na prisão por um crime que ele não tinha cometido. Quando ele chega na prisão, ele de novo reconstrói a sua história e assume o cuidado dos prisioneiros que com ele estavam. Desce à prisão um homem que assistia a Faraó e tem um sonho. José revela o sonho, mas a Bíblia diz que José disse: olha, eu vou te contar o seu sonho, mas quando você chegar lá, você se lembra de mim. Ele revelou o sonho. O moço voltou a assistir a Faraó, mas se esqueceu de José. Então diga comigo assim: traição, injustiça e esquecimento. Qual é o obreiro que nunca teve que lidar com isso? Tenha cuidado de ti mesmo. Te prepare para o exercício ministerial. Sabe por quê? A minha, a sua, a nossa vitória, ela está em permanecer. Quando Paulo diz assim, persevera nestas coisas. Eu já vou orar com os irmãos, preste atenção. No capítulo 49 do livro de Gênesis, capítulo 49 do livro 41, capítulo 41, verso 49 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que José se casa e tem 2 filhos. Vamos ler o texto que eu já vou orar. Quero terminar aqui. E quero concluir a minha reflexão dizendo para você que o autocuidado está em não subestimar as suas idolatrias, não subestimar e nem idolatrar as suas dificuldades. Diga comigo: não subestimar e nem idolatrar. Vocês acreditam que José poderia ter gravitado em torno disso e alimentado a ideia de: para mim não tem jeito, não tem solução, eu fui traído, para mim não tem jeito, eu fui injustiçado, paguei por algo que eu não fiz, para mim não tem jeito,
eu fui esquecido, me desprezaram, mesmo tendo gozado do meu favor. Muitas vezes, aquele que você sara a ferida, são eles que se levantam de alguma forma para criar alguma dificuldade para você. Mas quando eu olho para o texto de Gênesis capítulo 41, eu vou ler com a permissão do pastor. Quero que nós fiquemos de pé para nós orarmos. Olha só, capítulo 41 e o verso 49. Diga comigo assim, eu vou ler, você vai repetir. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Então diga comigo assim, Deus engrandeceu José. Amém? Aí ele diz assim, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potifera. Agora verso 51, diga comigo. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Agora diga comigo assim bem forte. Porque disse, Deus me fez esquecer de toda a aflição e de toda a casa do meu pai. Verso 52, diga assim, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da aflição. Eu termino a minha reflexão dizendo para você assim, tenha cuidado de ti mesmo, permaneça vivo, porque o que Deus tem para cumprir na sua vida, vai cumprir. Glória a Deus por isso. É preciso entender que o autocuidado passa por lidar com essas questões e continuar aqui, até que Deus cumpra a boa promessa que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem grandes coisas para fazer, mas é preciso entender uma coisa, e isso não quer dizer que nós não viveremos momentos de frustração, isso não quer dizer que nós não nos teremos que lidar com momentos em que a argúria, em que a situação vai cortar no profundo da nossa carne. Não, isso quer dizer que nós vamos permanecer até que a boa palavra de Deus se cumpra na nossa vida. E a palavra de hoje é a seguinte: tenha cuidado de si mesmo. Tenha cuidado de si mesmo, permaneça aqui, porque se você permanecer, a boa mão de Deus vai lhe entregar tudo o que Ele lhe prometeu para a glória do nome do Senhor Jesus. Posso orar, pastor? Eu quero orar com você. Escute, aliás, eu quero fazer diferente. Muitas vezes, pastor Leontino, nós oramos pelo povo, mas é muito difícil alguém subir lá, abraçar o pastor e dizer, eu vou orar pelo senhor. Hoje nós vamos fazer isso aqui com a permissão do pastor. Você vai escolher um companheiro de ministério e vai interceder por Deus a ele. Eu quero pedir que a graça de Deus seja sobre a sua boca, e que você seja a boca de Deus, que haja palavra na sua oração, para consolar a alma do teu amigo, que pode estar sendo acometido por essas argúrias que o exercício ministerial propõe. Paulo, você pode orar por mim? Eu vou orar por você. Sei que você é maior que eu, mas eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar aqui embaixo, você fica em cima. Aí eu vou ficar embaixo, você fica em cima, nós vamos ficar do mesmo tamanho. Pode orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa que veio da tua mente para as nossas vidas. Palavra de cura, de libertação, Pai, de confirmação de promessa. Senhor, debaixo dessas palavras que nós estamos ouvindo aqui o dia inteiro,
Nós queremos agora abençoar a vida dos nossos irmãos. Eu abençoo a vida do pastor Dalson, Pai, teu servo, que há muitos anos tem abraçado o chamado ministerial. E nesse tempo todo tem tido todo tipo de experiências boas, experiências ruins, mas em todas elas houve uma ação direta do Senhor para preparar da melhor forma possível. E se durante tudo isso aconteceu algo que feriu e ferida ficou aberta, que o Senhor esteja curando e cicatrizando, e que teu filho seja fortalecido de uma maneira tremenda, para continuar sendo um instrumento do Senhor na vida de uma igreja, na vida do ministério. Senhor, que as vidas que Ele tocar através da pregação, do ensino da palavra, essas vidas, Senhor, sejam ajudadas e fortalecidas. Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Amém, Jesus. Pai querido, eu quero pedir em favor da vida do teu filho, Senhor, que tem sobre os seus ombros a responsabilidade de conduzir uma grande igreja. Pai, nós sabemos que há um confronto claro, Pai querido, entre luz e treva, e que nós precisamos, ó Pai, da Tua proteção, nós precisamos da Tua orientação, nós precisamos uns dos outros, Senhor, e nós queremos Te pedir, nos abençoa, nos dá graça, preserva a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Pai, nos dá, meu Deus, a habilidade do autocuidado, Pai querido, sem contudo nos negligenciarmos, ó Pai, daquilo que precisa ser feito. Dá ao teu filho, ó Pai querido, o renovo, o fortalecimento, em nome de Jesus. Amém, amém.